Bom dia, crianças! Tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos mais da palavra do nosso Senhor. Vamos estudar as Sagradas Escrituras. E aí, você já pegou a sua Bíblia? Já pegou a palavra do Senhor? Já está aí no seu cantinho? Com todo respeito, com toda reverência, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar ao nosso Senhor. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, por meio do nosso Salvador. Então, com todo respeito e reverência, vamos conversar com o nosso Senhor. Vamos orar? Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Tu que és o Deus santo, 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 o Deus fiel, o Deus todo-poderoso. A Ti, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, queremos adorar e bendizer o Teu santo nome. E é no nome de Jesus, ó Pai, perdoe os nossos muitos pecados, porque a Tua palavra tem nos ensinado que dia e noite pecamos contra Ti. Nós pecamos no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Nós fazemos coisas que não Te agradam, ó Pai. Nos perdoa e nos purifica com o sangue de Jesus Cristo. E que Teu Santo Espírito possa nos ajudar a meditar na Tua palavra, a estudar a Tua palavra e guardar no coração. E a cada dia praticar em obediência a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos ajude a entender a Tua palavra, a aprender cada vez mais que Tu és esse Deus fiel, esse Deus todo-poderoso por meio da narrativa de José. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti e abençoe cada criança, cada um dos nossos coleguinhas que está assistindo este vídeo, que elas possam aprender mais de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Senhor Deus. Amém, minhas crianças. E nós vamos, neste momento, fazer o quê? Continuar louvando o nosso Senhor por meio dos cânticos. Então, cante com alegria, cante com muita alegria, porque é para o nosso Senhor. Vamos louvar o Senhor? A sua liberdade é garantida em Cristo, que veio nos resgatar, que veio nos resgatar. Por isso cuide bem da sua liberdade e não volte a pecar, e não volte a pecar. O crente verdadeiro sabe onde deve andar, não ande em qualquer lugar. Agora você tem um nome pra zelar, cuidado ao testemunhar. O crente verdadeiro sabe onde deve andar, não ande em qualquer lugar. Agora você tem um nome pra zelar, cuidado ao testemunhar. Aproveite pra falar de Jesus, o Salvador, com atitude de amor, com atitude de amor. Palavra é importante, mas o exemplo vale mais. Viva pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. O crente verdadeiro sabe onde deve andar, não ande em qualquer lugar. Agora você tem um nome pra zelar, cuidado ao testemunhar. O crente verdadeiro sabe onde deve andar, não ande em qualquer lugar. Agora você tem um nome pra zelar, cuidado ao testemunhar. Amém, crianças? Como é bom louvar o nome do nosso Senhor. E nós somos um povo abençoado, porque por meio do Senhor Jesus Cristo, crianças, nós podemos louvar esse nosso Deus santo, esse nosso Deus fiel. Nós que somos pecadores, agora nós podemos entrar na presença desse Deus que é santo, 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 por causa de quem? Do Senhor Jesus Cristo. É por causa dele, somente dele, é que nós podemos entrar na presença desse Deus santo e cantar cânticos que glorificam o nome desse Deus. Amém. E devemos fazer isso com toda alegria, com muita alegria e com muita dedicação, porque é para esse Deus santo, fiel e todo-poderoso que é o nosso Senhor. Amém, crianças? E agora, este é o momento do estudo da palavra. Então, peguem a palavra do Senhor e abram lá no livro de Gênesis, capítulo 37. E nós vamos continuar com a narrativa de
José. Na semana passada, o que nós aprendemos? Que, nossa, como o povo do Senhor comete muito pecado, não é, crianças? Como a família de Jacó tem cometido muitos pecados, como nós pecamos contra o nosso Senhor. Mesmo conhecendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, sabendo que o pecado nos afasta do Senhor, mas ainda assim a gente comete muito pecado. Mas por quê? Porque nós somos pecadores. O nosso coração foi contaminado pelo pecado. Jesus Cristo, ele pagou o preço no nosso lugar na cruz do Calvário. E nós que pertencemos ao Senhor, nós ganhamos o quê? Um novo coração. Mas ainda assim, nós estamos vivendo neste mundo pecaminoso, este mundo que foi contaminado pelo pecado, e o nosso coração também foi contaminado pelo pecado. Até que Jesus Cristo volte e venha nos livrar para sempre da presença do pecado, nós ainda vamos cometer muitos pecados, muitas coisas que desagradam o nosso Senhor Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas vamos lembrar o que a palavra do Senhor fala. O povo do Senhor foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos resgatou das trevas. Ele nos deu um novo coração e é por causa de Jesus Cristo agora, mesmo sendo um pecador, a gente pode estudar a palavra e buscar uma vida que agrada o nosso Senhor. Mas como é que a gente consegue isso? Nós temos que estudar a palavra do Senhor. Nós temos que orar ao nosso Senhor. Nós precisamos nos esforçar a obedecer a palavra do Senhor. O povo do Senhor quer fazer as coisas que agradam esse Deus Santo e lutar contra o pecado. E a gente vê isso. Os irmãos de José estão lutando contra o pecado? Não, é um pecado atrás do outro, né? Mas o que aconteceu com José? Ele ficou ali jogado naquela cisterna? Esqueceram de José lá? Vamos estudar a palavra do Senhor? Vamos lá? Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 23. Vamos fazer uma pequena revisão e nós vamos continuar a entender essa narrativa de José. Vamos lá? A partir do versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna, vazia, sem água. Versículo 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então, o que a gente viu na semana passada? Que José foi atrás dos irmãos, obedecendo o que o pai havia mandado. Quando os irmãos avistaram de longe José, eles armaram ali um plano para fazer o quê? Para dar um susto em José. E aí, quando José se aproximou dos irmãos, o que os irmãos fizeram? Pegaram José, tiraram a túnica e jogaram numa cisterna vazia e sem água. E lá ficou José. O que os irmãos fizeram? Ficaram ali sentados, comeram pão, tomaram água, como se nada tivesse acontecido. José é o irmão, mas eles fizeram isso com o próprio irmão, crianças. Mas aí, o que mais aconteceu à palavra do Senhor? Vamos lá, versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos. Judá é o outro irmão de José. De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vocês se lembram que os irmãos, alguns deles queriam matar José. Olha só o ódio que eles sentiam pelo seu próprio irmão. Não somente a raiva, a inveja, o ciúme que haviam ali no coração dos irmãos. Os irmãos agora queriam matar José. Eles não queriam tratar do pecado, mas queriam se livrar de José. E achavam o quê? Que matando ia se livrar disso. Mas olha o que Judá fala. Mas o que vai aproveitar? A gente matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue. 27, o que fala a palavra do Senhor no versículo 27. Vinde, vendamo-nos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. O que foi que Judá está propondo? O que ele está querendo negociar com os irmãos? Olha, Judá falando para os irmãos, olha, não vai adiantar nada a gente matar José. José é nosso irmão, é carne da nossa carne, é sangue do nosso sangue. Não, não adianta. Vamos fazer o seguinte. O que será que Judá vai propor? Vamos vender José. Opa! Olha que situação. Melhorou a situação?
Não melhorou nada. Olha quantos pecados, crianças. Judá está querendo o quê? A gente não vai matar, mas vamos vender o nosso irmão. Olha que pecado, crianças. Vender como se ele fosse um objeto, um brinquedo, uma coisa que pode ser vendida. E o que os irmãos falaram? Os irmãos, que diz a palavra do Senhor no versículo 27, lá na parte final, seus irmãos concordaram, ou seja, os irmãos falaram, não, tudo bem, beleza, vamos lá. Olha, não teve nenhum que pudesse falar, gente, para com isso é pecado. Vamos lembrar que nosso pai Jacó nos ensinou sobre o nosso Deus fiel. Nenhum deles se lembraram desse Deus santo, que ele vê todas as coisas, que nada a gente consegue esconder desse Deus fiel. Pode esconder do papai Jacó, mas desse Deus santo e fiel, nada é escondido, crianças. E aí, o que aconteceu com José? Será que ele foi vendido? Versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, ou seja, alcançaram, tiraram lá da cisterna. E o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Os irmãos fizeram exatamente aquilo que Judá havia dito. José, ele foi vendido como escravo para um pessoal que estava passando ali próximo onde eles estavam. Chamaram lá, ó, aquele povo estava indo para o Egito, ó. Então, eu tenho algo aqui para vender. E assim, José foi levado para longe de seu pai, para longe de sua família, sendo vendido como escravo para um povo que estava passando ali no deserto. E dessa forma, os irmãos se livraram de José. Não mataram, mas venderam. E isso continua sendo pecado. Eles não confessaram seu pecado diante do Senhor, mas uma coisa foi levando outra. Quando a gente não confessa o nosso pecado, quando a gente quer esconder o nosso pecado, olha quantos outros pecados nós cometemos. Rubem, lembra? Vocês se lembram que Rubem, o irmão mais velho de José, não queria que José fosse morto, né? Nesse momento, Rubem não estava com os outros irmãos. Aqui foi Judá que disse, ó, vamos vender. Rubem ainda não estava aqui. Porque Rubem, lá na frente, quer devolver José ao seu papai. Mas agora José foi vendido, crianças. O que vai acontecer com José? Será que eles vão se arrepender? Ah, eles vão se arrepender, né? Vão voltar atrás. Não, devolve o José. Será que vai acontecer isso? Porque, lembre-se, crianças, como é que vai ficar Jacó quando descobrir que José não vai mais voltar para a casa dele, para os seus braços? Bom, semana que vem, se nosso Deus permitir, a gente vai continuar a estudar essa narrativa de José. Mas preste atenção numa coisa, crianças. José foi vendido como escravo. E isso me faz lembrar do nosso Salvador. Ele que é o Deus Filho, o Rei, o Todo-Poderoso. Ele desceu, veio a este mundo, assumiu essa forma humana. Se tornou servo em nosso lugar. Ele tomou a cruz no nosso lugar. Ele foi maltratado, cuspiram no nosso Senhor, bateram no nosso Senhor. Ele foi humilhado, falaram muitas coisas para o nosso Senhor. E ele foi crucificado na cruz do Calvário. Jesus, ele não fez absolutamente nada, jamais havia pecado, mas ele morreu no nosso lugar. Ele teve morte de cruz e ele não abriu a boca, crianças. Ele cumpriu, obedeceu à vontade de seu pai e ele morreu na cruz no nosso lugar. José, nós aprendemos que ele era meio metidinho, gostava de se exibir e ficava ali se exibindo com a túnica, era fuxiqueiro, que ali alimentou o ódio no coração, embora que isso não justifica o que os irmãos fizeram. Mas José e os irmãos, eles são pecadores. O nosso Senhor Jesus, ele pecou? Jamais. Ele nunca pecou. Nunca pecou. Mas ele teve a morte de cruz. A pior morte que um ser humano naquele tempo poderia ter. E Jesus teve. E ele morreu, foi no nosso lugar. Aquela cruz era para mim e era para você. Porque você e eu, nós pecamos contra esse Deus que é santo, santo, santo. Mas nosso Senhor provou seu grande amor para conosco, enviando quem? O seu único Filho Jesus Cristo. Assim como na cruz do Calvário nós vemos ali o amor do nosso Senhor para conosco,
Na cruz também nós podemos ver como o Senhor Deus odeia o pecado, porque Ele não poupou o seu próprio filho, mas antes entregou o seu filho para morrer no nosso lugar, para que a igreja dele pudesse novamente voltar à comunhão com Ele, a cantar, glorificar, entrar na presença desse Deus que é santo, 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 esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que é fiel. Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar na cruz, crianças. Então, por isso que nós devemos, nesses momentos assim, do estudo da palavra, dos cantos, das orações, nós devemos fazer com muita reverência, com muita gratidão ao nosso Senhor. Amém, crianças? Na próxima semana, se Deus permitir, a gente se encontra para mais estudo da palavra. Um beijão para cada um de vocês. Tchau, meus amores. Louvado seja